Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 7 de novembro de 2012. Vagas de emprego. O movimento no comércio aumenta no fim do ano e uma pesquisa revela: mais de 1.400 novos trabalhos devem ser gerados. Aprovado o projeto de lei que muda o Código Penal para caracterizar como crime infrações cibernéticas. Prêmio Sebrae. 2 empresas de Uberlândia foram reconhecidas pelos projetos de sustentabilidade. Você sabe o que é o zumbido? O problema afeta muitas pessoas e no nosso estúdio um otorrino fala pra gente sobre este assunto. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que vai ao ar pela TV Universitária. O Senado aprovou o projeto de lei da Câmara que muda o Código Penal para caracterizar como crime infrações cibernéticas. Invasão de computadores, roubo de senhas e de conteúdos de e-mail e derrubada de sites, entre outros, passam agora a ser crime. Muitas pessoas assumem que se expõem demais na internet. Tem muita coisa, né? Acaba que a gente coloca muita coisa, muita informação. Acho que ultrapassa os limites do que eu poderia colocar. Fotos, comentários, eu acho que são coisas que não deveriam ser faladas, mas que eu acabo falando. Outras até utilizam redes sociais, mas tomam cuidado com a exposição. Eu procuro não expor. Acho que a privacidade é o direito de toda pessoa. Giovana levou o assunto para a sala de aula. Estudante do curso de Letras da Universidade Federal de Uberlândia, ele explica que hoje as histórias infantis podem ser modificadas e são usadas como uma espécie de ferramenta para divulgar o perigo no mundo virtual. No conto do Chapeuzinho Vermelho, fala que por ela ser uma menina ingênua, ela acaba acreditando que o lobo é uma pessoa boa e começa a dar várias informações, onde ela tá indo, que ela tá indo pra casa da vovozinha, que ela vai fazer isso, aquilo. E a gente conseguiu achar um vídeo na internet que fala da Chapeuzinho Vermelho ensinando a não adicionar estranhos no seu Facebook. Então o que acontece? Ela adiciona um monte de gente, uma dessas pessoas é o lobo mau, disfarçado de um garoto simpático. E no seu Facebook, ela coloca: olha, estou indo para a casa da minha vovozinha agora, em tal lugar. E aí o lobo mau, disfarçado de amigo dela no Facebook, vê todas as informações dela e consegue ir atrás dela. Esta consultora em mídias sociais ressalta alguns cuidados que devem ser tomados por quem utiliza frequentemente as redes sociais. Não compartilhar informações privadas com pessoas que a gente sabe que não é seguro, né? Em ambientes que a gente sabe que não é seguro. Então, preservar esse tipo de arquivo. Não postar fotos que sejam comprometedoras ou fotos mesmo em alta resolução que permitam manipulação, que a gente sabe que tem pessoas que podem fazer algum tipo de brincadeira desagradável. A manutenção do computador também é importante para garantir a segurança. A gente pode pensar também no anti-spam, manter o anti-spam atualizado, garantindo que a gente não vai ter invasão na máquina. Antigamente, o fato de invadir um computador não era considerado crime. Um hacker poderia entrar em qualquer equipamento que não tinha problema algum. Agora, com a lei que ficou conhecida como Carolina Dickmann, vai ajudar a aumentar a segurança nos equipamentos, mas como também alertar para os riscos do mundo virtual. As fotografias foram divulgadas, descobriram-se as pessoas responsáveis, mas não encontraram na justiça brasileira uma tipificação penal para enquadrar a conduta daquelas pessoas que permitiram que vazasse na rede de computadores as fotografias da atriz. Então, esta legislação agora vem criar uma modalidade infracional para que o Poder Judiciário possa penalizar as pessoas que incidirem nesse tipo de crime. A proposta aprovada pelo Senado torna crime a violação indevida de equipamentos e sistemas conectados ou não à internet com o fim de obter, adulterar ou destruir dados sem autorização do titular. Segundo o juiz, este é um avanço importante para a sociedade. Se isso acontecer, o Poder Judiciário no Brasil vai ter como coibir a prática abusiva dessas condutas, porque hoje nós não temos nenhum crime específico no Código Penal para enquadrar as condutas. Então as pessoas agem, têm responsabilidade civil, responsabilidade indenizatória, mas não têm responsabilidade penal. Se a Câmara aprovar e a presidenta Dilma sancionar este projeto, fatalmente as pessoas que incidirem na prática de qualquer modalidade de infração cibernética vai receber também a pena, que poderá ser uma pena de até 2 anos, além da multa, conforme está previsto neste projeto aprovado parcialmente no Senado Federal.
O movimento no comércio da cidade deve aumentar bastante com a chegada do fim do ano. E uma pesquisa revela que a previsão é que 1.400 novos empregos sejam gerados. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Maria de Lourdes Rosa, que é a coordenadora do Cine. Maria de Lourdes, que notícia ótima a gente está dando agora, né? Essa pesquisa, essa previsão realmente, você acha que vai concretizar? A gente sabe que são empregos temporários, né? São vagas temporárias, né, para atender essa demanda de final de ano, né, mais voltada ao comércio varejista. Pois é, e 1.400 não é um número muito grande para Uberlândia, não? Como é que é isso? Esse levantamento foi feito pelo Sindicato do Comércio, né, mas pelo crescimento que a gente está vendo, vindo do ano passado para este ano, tem aumentado muito mesmo a disposição de vagas lá no Cine. Pois é, e essas vagas, geralmente, elas são em que áreas? Para as pessoas já ficarem sabendo, para, se tiverem interessadas, já poder procurar vocês lá. A maioria das vagas são para vendedores, mas tem também estoquista, fiscal de loja, operador de caixa, todas voltadas ao comércio varejista. Pois é, e o que esses comerciantes do varejo, eles exigem para essas vagas temporárias? Apesar de serem temporárias, o funcionário tem que ser qualificado para determinado tipo de serviço, não é? Por incrível que pareça, né, não como as outras vagas se exige a experiência, a maioria dessas vagas temporárias não está exigindo experiência. Porque as próprias empresas já estão trabalhando em treinar os funcionários. E isso é bom porque muita gente fala assim, como que eu vou conseguir meu primeiro emprego se todos pedem experiência e eu nunca tive experiência? Talvez seja a hora de aproveitar então para adquirir aquela experiência, né, Maria de Lourdes? Isso beneficia tanto o trabalhador que vem adquirir a sua primeira experiência e também as próprias empresas, né, quando for contratar o trabalhador para as vagas permanentes, né, que ela já vai pegar o trabalhador com experiência, beneficia os dois lados. Você falou uma coisa muito importante, vagas permanentes. Por exemplo, a gente tem 1.400 empregos, 1.400 vagas disponíveis, a previsão, né, vale lembrar isso. E dessas 1.400 tem muita gente que consegue o tão sonhado emprego permanente, como você acabou de dizer. Consegue, e o trabalhador, esse temporário, né, se ele pretende se efetivar na empresa, né, é bom ele atentar a isso, né, que o empresário está de olho nele, está de olho no desenvolvimento dele, e se ele se desempenha bem a sua função, ele está se candidatando a uma vaga permanente. Vamos fazer o contrário, vamos falar agora com aquele empregado que já está na empresa há muito tempo, e às vezes, ontem até a gente passou uma matéria, que quando você tem um tempo grande no trabalho, se é sinônimo de estabilidade ou se é sinônimo de comodismo, de instabilidade. Porque muitas pessoas falam, não, eu já estou tranquilo, tem 10 anos que trabalho numa empresa e não tem com o que se preocupar. Aí chegam essas vagas temporárias, um funcionário que talvez esteja até mais bem preparado, que não esteja acomodado e acaba ganhando a vaga do outro. Acontece muito isso. Fala pra gente esse perfil desse empregado que já está acomodado no trabalho. O que ele tem que fazer para ficar esperto mesmo? Eu acho que ele deve realmente ficar esperto. Porque hoje a dinâmica no mercado de trabalho ela está muito grande. E o empresário, tanto o trabalhador, ele visa crescimento. Então, se a empresa quer um crescimento, o trabalhador tem que ter a mesma visão da empresa, o crescimento. Aí, para ele crescer, ele tem que se qualificar, ele tem que estudar, ele tem que se esforçar e mostrar que ele está ali também para crescer junto com a empresa. Porque o que pode acontecer? Por mais que ele tenha muito tempo de empresa, ele pode perder o seu lugar por um trabalho temporário, por um trabalhador que está ali temporariamente, que vem e que mostra força todo o seu de vontade, potencial. Né? As pessoas às vezes começam, querem mostrar serviço e às vezes até pegam vagas de pessoas que já estejam na empresa há muitos anos. Só para terminar, Maria de Lourdes, fala para a gente o endereço do Cine, para as pessoas te procurarem lá, procurar o pessoal que trabalha lá. O Cine fica na Praça Tubal Vilela, número 60. Tá certo. Bem central. Então, lá na Praça Tubal Vilela, número 60, procura o pessoal da Maria de Lourdes, que você vai ser bem atendido. E, claro, quem sabe arrumar pelo menos uma dessas 1.400 vagas que tem previsão no comércio neste fim de ano. Maria de Lourdes, muito obrigado. Conte sempre com a gente na divulgação dessas ofertas de emprego, tá? Obrigada a você. Daqui a pouco, você sabe o que é o zumbido? Pois é, um otorrino vai falar para a gente sobre este assunto. A gente volta já. A
Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com um pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de mestrado acadêmico em Teoria Literária, ministrado pelo Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, que terá início no primeiro semestre de 2013. São 38 vagas para o curso de mestrado e 19 para aluno especial. Poderão se inscrever apenas aqueles que possuem graduação plena em letras e em cursos de áreas afins, sendo que nesse caso será necessário apresentar uma justificativa da solicitação de inscrição. Os interessados deverão entregar toda a documentação exigida no Bloco G, Sala 250, Campus Santa Mônica. As inscrições se encerram no dia 21 de novembro de 2012. Para mais informações, 34-3239-4539. No dia 11 de novembro, no próximo domingo, é comemorado o Dia Nacional de Conscientização do Zumbido. Pois é, mas o que é zumbido, né? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o Dr. Ricardo Maurício, que é otorrino, e está aqui com a gente, Dr. Ricardo. Prazer tê-lo aqui. Muito tempo o senhor não vinha, está precisando vir mais vezes para nos dar dicas importantes, como essa que o senhor vai nos dar hoje. O que é esse zumbido, doutor? Uma boa noite para todos, eu agradeço o convite de vocês. O zumbido é um barulho que o indivíduo escuta sem fonte sonora. Você fala, não tem barulho nenhum, eu estou escutando barulho na minha cabeça, que coisa estranha é essa, né? Fica zzz, tipo assim, né? E lembrar que 17% da população tem zumbido. Mas de onde vem isso? Qual que é a causa? Por que isso, doutor? O zumbido ele é produzido no próprio organismo. Então, ele tem aquelas causas em relação aos órgãos próximos do ouvido. Então, eu tenho as causas vasculares, porque tem dois vasos importantes que passam dentro do osso do ouvido, que é a artéria que vai para o cérebro, que é a artéria carótida, e a veia jugular. Então, elas passam junto do ouvido. Então, qualquer alteração nesses dois vasos pode dar zumbido. Eu tenho também as alterações musculares, os músculos da região, que podem contrair e podem dar zumbido. Então, é o músculo da tuba, é o músculo da faringe, é o músculo do palato. Já viu esse tique facial? Fica... Sim, sim. É a mesma coisa, esse tiquezinho. Está puxando aqui. Esse tiquezinho, então pode ser um zumbido de origem muscular. Eu tenho também os zumbidos de origem da tuba. Muitas vezes, o que é tuba? É o caninho que vai do ouvido para a garganta, aquele caninho que entope quando você sobe num avião. Fica dando um barulho. Então, isso aí são zumbidos fora do ouvido. Então, o zumbido decorrente dos vasos, dos músculos ou da própria tuba. Isso é 10% dos zumbidos. A maior parte dos zumbidos, 80% dos zumbidos, é em função de ter algum tipo de perda de audição, algum tipo de alteração ao nível neurosensorial. O que é isso? Ao nível do ouvido, do nervo que transmite o som e ao nível lá do sistema nervoso central que decodifica, ou seja, que vai dizer, se tu toma um somzinho lá fora, esse som chega aqui, aí o sistema nervoso central fala, opa, isso é Ricardo Maurício. Então ele decodifica. Qualquer alteração nesse nível é ao nível de ouvido. Então, 80% dos zumbidos são de origem neurosensorial, ou seja, dos órgãos envolvidos com a própria audição. Ou seja, o zumbido, pelo que o senhor explicou, nada mais é do que um sintoma de alguma coisa que precisa ser olhada, justamente, né? E eu quero saber o seguinte, que coisa que tem que ser olhada
Caso a pessoa tenha zumbido, ela precisa procurar um médico? É um zumbido constante que se torna até difícil de se conviver com ele? A pessoa tem que se preocupar? Como é que é, doutor? A pessoa tem que se preocupar com o zumbido, porque a primeira coisa, se a pessoa tem um zumbido, ela tem que procurar um otorrino. Por que um otorrino? Porque 80% dos zumbidos são de origem neurosensorial, dos órgãos envolvidos com a audição. E o zumbido pode ser, inclusive, o primeiro sintoma de um tumor. Né? Então, e o zumbido, muitas vezes, é incapacitante. O que é incapacitante? Ele provoca uma situação de estresse a tal ponto que tem relatos de suicídio em função do zumbido. Você está brincando mesmo? Porque ele vai subindo à noite, no silêncio, ela vai ficando num grau de ansiedade que ela chega até a pensar em suicídio. Na internet, inclusive, existem confrarias de zumbido, ou seja, grupos de zumbido para se auto... Agora, duas coisas fundamentais. Primeiro, o zumbido, eu posso fazer o zumbido desaparecer ou diminuir. Então, zumbido não tem cura, eu vou ficar com ele, é um horror, essa vida no inferno. Não, calma. Tem muita coisa a fazer por você, a gente pode te ajudar. Inclusive, tem vários tipos de... primeira coisa, eu tenho que descobrir a causa. Procure um otorrino para que ele tente procurar a causa, porque eu tenho vários tratamentos para zumbido. Desde anticonvulsivantes, a antidepressivos, a medicamentos que melhoram a circulação dos vasos, a medicamentos que melhoram a velocidade do sangue, a medicamentos que até muitas vezes reposição, por exemplo, reposição de zinco. E, em alguns casos, dependendo da situação, se o dia tem perda de audição associada, às vezes eu tenho que colocar um aparelho de audição. Às vezes o tratamento do zumbido, eu corrigindo a audição dele, eu melhoro o zumbido dele, porque vai favorecer o quê? Vai favorecer a habituação, vai dar condições para o cérebro se autorregular. Então o zumbido tem solução, eu posso melhorar esse zumbido, é fundamental que se faça um diagnóstico, e tem N tratamentos, a cada dia que passa os tratamentos são mais interessantes. Tá certo. Então você que está em casa aqui, porventura tem um sintoma como esse, como o doutor Ricardo Maurício disse, procura um otorrino para você verificar o que é e talvez se tratar e talvez conseguir se livrar desse problema. Agora tem muita gente que às vezes escuta um zumbidinho também, como o senhor falou, de subir no avião e já acha que tem problema. Tem que ser uma coisa mais constante, né, doutor Ricardo? O zumbido tem que ser mais constante. E, inclusive, o seguinte, ele fica muito evidente quando você está deitado. Então, no silêncio, em casa... Aí quando não tem barulho nenhum, aí você você escuta um barulhinho e aquilo te incomoda. Então o que acontece? Muitas vezes a gente até faz um esquema de habituação, ou seja, pede para o indivíduo colocar um ruídozinho de fundo, um radinho fora da estação bem baixinho, abaixo do nível do zumbido dele, para que o organismo dele fique prestando atenção no zumbido e esqueça o zumbido externo. Então tem uma série de detalhes que ele vai conseguindo ter uma vida melhor apesar do zumbido. Tá certo. Doutor Ricardo Maurício, muito obrigado mais uma vez pela participação. Volte mais vezes aqui com a gente, viu? É o maior prazer, estamos aqui à sua disposição. Tá certo. E veja agora como fica o tempo para esta quinta-feira no Triângulo Mineiro. Deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde. Em Uberlândia, dia deve ficar nublado com pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 25 graus. Em Monte Carmelo, a quinta-feira será de tempo parcialmente nublado. Previsão de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 18 graus e a máxima de 24. Tempo chuvoso em Unai durante todo o dia. A temperatura varia entre 20 e 26 graus. Em Lagoa Grande, tempo frio pela manhã. À tarde e à noite, previsão de chuva. A mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A quinta-feira em Sacramento será de sol com muitas nuvens. À tarde e à noite há a possibilidade de chuva. A mínima é de 18 e a máxima de 27 graus. Depois do intervalo, o Prêmio Sebrae, 2 empresas de Uberlândia foram reconhecidas pelos projetos de sustentabilidade. A gente volta já. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados, e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO.
O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Incentivar pesquisas na área da terapia celular e células-tronco. Este é o objetivo do primeiro Fórum em Células-Tronco e Terapia Celular do Triângulo Mineiro, que será realizado nos dias 28 e 29, no Center Convention em Uberlândia. As inscrições têm vagas limitadas e poderão ser feitas até o dia 20 de novembro pelo endereço eletrônico www.fal.ufo.br/new/web/2012/cetro. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3218-2050. E hoje é dia do programa Em Pauta, que vai ao ar aqui pela TV Universitária. E o tema desta noite tem algo a ver com política, não é mesmo, Vanessa Pires? Olá, boa noite. Hoje no programa Em Pauta, especialistas vão avaliar o atual cenário político no país. Vamos falar também sobre a corrupção e a forma como tem sido tratada pelos eleitores e pelo Poder Judiciário. Para falar sobre o assunto, eu converso com o cientista político João Batista, com o advogado Alberto Pablo e também com o jornalista e colunista político Arthur Fernandes. O nosso encontro é logo mais às 10 horas da noite. Obrigado pelas informações, Vanessa. Então você não pode perder o Em Pauta, que começa daqui a pouquinho aqui na TV Universitária. 2 empresas de Uberlândia foram reconhecidas pelos projetos de sustentabilidade. O concurso foi promovido pelo Sebrae, que avaliou mais de 90 inscritos. Manter 50 computadores ligados diariamente não é problema para esta empresa de sistemas. A energia que as máquinas gastam quase não acrescentam valores na conta de luz. Aqui, 80% do sistema elétrico é abastecido pelo sol. São 28 placas fotovoltaicas que transformam raios solares em energia elétrica. O projeto foi implantado pensando na sustentabilidade. A gente fez vários estudos aqui para ver que tipo de energia que a gente poderia produzir. A gente chegou que essa região de Uberlândia, a mais viável seria a energia fotovoltaica. E o porquê disso está muito relacionado com a responsabilidade ambiental. O sistema é usado há 15 dias e já economizou 348 kWh e cerca de R$ 208. A gente espera servir de exemplo para que outros empresários possam adotar esse tipo de tecnologia também, enfim, adotar medidas sustentáveis para dentro das empresas. Exemplos que são aplicados também nesta empresa. O consumo de combustível dos caminhões caiu 10% depois que foi implantado o sistema de monitoramento que evita ainda a emissão de poluentes no ar. A água usada para lavar os pés é a mesma que lava o pneu dos caminhões e não sujam a cidade. Tudo para trabalhar em harmonia com o meio ambiente. Nós passamos por um processo muito longo, é longo esse processo, que envolve a conscientização dos próprios colaboradores, envolvimento desses colaboradores numa consciência ambiental que é fundamental, haja visto o tipo de trabalho que nós executamos dentro da comunidade. Então é muito importante para que a gente possa obter os resultados que a gente realmente deseja obter, que se passe necessariamente pela educação, pela conscientização dos nossos colaboradores. Por mês são recolhidos cerca de 2.000 caçambas de entulho na cidade. Depois da triagem, plástico, papel, pneu e madeira são separados e comercializados para reciclagem.
O dinheiro vai para o bolso dos funcionários. Mas um dos principais entulhos recolhidos pela empresa são os resíduos gerados pela construção civil. Mas eles já têm um destino certo, a recuperação de áreas degradadas. Práticas sustentáveis como transformar o sol em energia e separar resíduos renderam o reconhecimento do Sebrae de Minas Gerais. Segundo esta analista de negócios, 6 projetos se destacaram em 98 inscritos, 2 são de Uberlândia. Estar em dia com as obrigações legais, ambientais, ter boas práticas diferenciadas no que diz a eficiência energética, poluição sonora, poluição do ar, dos recursos naturais e hídricos. Basicamente, ela será analisada, a empresa será analisada nesses quesitos. Nós temos parcerias com empresas, instituições especializadas em sustentabilidade que fazem parte de um comitê que analisarão os projetos para a final. Além de mostrar eficiência e inovação, as empresas vão servir como modelo para o mercado. Algumas empresas utilizam esse prêmio, ou utilizam essa forma de gerenciar a empresa em concorrências, em licitações, em editais, e certamente esse é um diferencial que hoje é valorizado no mercado. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, quinta-feira, às 6h30 da noite, nós temos um novo encontro e é claro que eu espero por você. Obrigado pela audiência, uma ótima noite a todos, a gente se vê amanhã.